Oi pessoal, tudo bem? Em mais esse vídeo da série Criação de Potros, a gente vai falar sobre desmame. Muita gente fica na dúvida qual que é o melhor momento para desmamar. E qual que é o melhor método também, né, para fazer esse desmame. A primeira coisa, gente, é que animais normais, né, que a gente não precisa fazer um desmame precoce por conta de algum problema com a égua, algum problema com o potro, eles devem ser desmamados por volta dos 6 meses de idade, tá? É o mais indicado. Lembrando que o desmame é um momento de muito estresse para o potro. Na verdade, estresse tanto para a égua quanto para o potro, mas o potro sente muito mais, porque de repente ele vai se ver em muitas situações sozinho e sem a mãe. É importante a gente fazer uma preparação desse potro para o desmame. E quando eu digo preparação, é acostumar ele com o local que ele vai ficar e é também acostumar ele com a alimentação que ele vai ter. Então, é crucial que o potro já esteja comendo ração para a gente realizar esse desmame e não que a gente entre depois, tá? A gente vai falar sobre alimentação de potros desmamados no próximo episódio. Mas, se você fez aquele acompanhamento com creep feed, né, quando o potro ele tá ainda mamando na mãe, você entra com uma ração de creep feed, fica muito mais fácil do potro se acostumar com a nova dieta. Mas também é crucial que ele esteja já comendo a ração que ele vai comer depois que ele for desmamado. Então, se você estava dando uma ração de creep feed, é importante que você adapte para a nova ração, que ele vai comer aí entre os 6 meses aos 18 meses de idade. Você adapte ele 20 dias antes, pelo menos, do desmame, que aí para ele vai ser um fator de estresse a menos. Quais são os tipos de desmame? Muita gente só conhece o desmame abrupto, individual e feito na baia, pessoal. Abrupto a gente chama porque você simplesmente faz a separação da égua e do potro. Mas tem outros tipos de desmame, tá? Então, além do individual, a gente pode fazer o desmame desse potro em grupo, então com outros potros. Sem ser abrupto, a gente pode fazer um desmame progressivo e aí você põe e tira a égua durante vários dias, vai aumentando o tempo deles separados. E também do local a gente pode fazer não só na baia, a gente pode fazer o desmame também em piquete. E eu tenho experiência com todos esses tipos de desmame. E vou falar a verdade para vocês, o desmame que eu acho mais estressante para o potro, que é visivelmente estressante, inclusive eu já tive proprietários que perderam o animal por conta desse tipo de desmame, é o abrupto, individual e feito na baia, tá? Por que esse desmame acaba sendo tão estressante? Porque muitos animais, eles nem estão acostumados com baia. As pessoas simplesmente retiram essa égua com o potro do pasto, colocam os dois na baia e já fazem a retirada da égua da baia. Então, vocês imaginam, o potro ele tá sozinho de repente, sendo que a gente sabe que os cavalos são animais sociáveis e ainda por cima ele tá num ambiente totalmente estranho e isolado, tá? O que eu mais gosto e venho utilizando nos meus clientes é o sistema abrupto, então eu realmente retiro a égua de uma vez, mas eu faço o desmame em grupo, então eu tenho um grupo de potros e éguas que eu vou tirando uma égua por vez e faço esse desmame no piquete. Então, o que é bacana, eu vou fazer no piquete que o potro já está acostumado, então ele já conhece o local e ele já conhece os outros animais. Isso é muito menos estressante porque ele tem um apoio do grupo. Entendeu? Conforme a gente vai tirando as éguas, ele ainda tem ali o apoio dos amigos dele, né? Do grupo dele. Então ele não se sente desprotegido. Lógico que eles também relincham bastante, chamam a mãe, mas é por muito menos tempo e você vê que o animal não perde peso, ele não deixa de crescer como a gente vê no desmame realizado individualmente em baia desse modo totalmente abrupto, tá? Mas também tem outros tipos, eu até tenho experiência com o desmame progressivo e no local que eu fiz deu certo. Aí até para contar um pouco disso, eu trouxe para vocês um gráfico de curvas de crescimento dos animais que eu acompanho nessa fase. Aqui nós temos o gráfico de altura de alguns potros que eu acompanhei nessa fase. Então, pessoal, a gente tem aqui os tempos em meses, tá bom? E aqui foi o momento do desmame. O objetivo não é vocês verem quem é mais alto ou quem é mais baixo. Aqui é para levar em consideração
o quão homogênea é a linha de crescimento desses animais. Então, a gente pode ver aqui o animal 2, bem homogêneo o crescimento dele. Em relação ao método desmame, que ocorreu aqui nesse período, os animais 1, 2 e 3 foram desmamados em grupo em piquete. E vocês podem ver que eles mantiveram um crescimento muito homogêneo, tá? Eles continuaram crescendo, não perderam curva e não tiveram mudanças abruptas. Já o animal 4, ele foi desmamado de uma forma abrupta. Ele chegou num local novo e simplesmente tiraram a mãe dele, tanto que eu não tenho os dados dele anteriores ao desmame. Mas comparando aqui, a gente pode ver que teve um reflexo no crescimento dele no mês seguinte. Ele mal cresceu e na sequência de um mês para o outro, ele teve um crescimento bem exponencial, até depois voltar a uma normalização. E isso, pessoal, é péssimo, principalmente pelas questões de doenças ortopédicas do desenvolvimento que a gente vai falar no próximo episódio, tá? E aqui a gente tem o animal 5, que é o animal que eu falei para vocês que eu fiz de forma progressiva. Então, foi feito em baia, era um animal que ficava em baia e o proprietário tinha pouco espaço. A gente foi tirando a mãe dele, principalmente nas horas que ele ia se alimentar, e espaçando até o momento que a gente fez o desmame. E vocês podem ver aqui que ficou extremamente homogênea a curva de crescimento dele. Bom, pessoal, o mais importante é que vocês, antes de desmamar esse potro, nunca façam mudanças bruscas no manejo dele. Então, ele tem que estar acostumado. Lembrem que o cavalo é rotina, tá? Então, é essencial que a gente desmame ele num local que ele já está acostumado, mesmo que seja feito na baia, ele já esteja acostumado com aquele ambiente, ele já saiba que ali é um local para ele ficar protegido, tá? E tem que ter muita paciência. Não adianta a gente fazer as coisas correndo e fazer de qualquer jeito, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre a alimentação desse potro desmamado.